Olá, me chamo Luísa Cardoso, sou estudante de veterinária da Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Medicina Veterinária, e na disciplina de obstetrícia e glândula mamária eu vou apresentar um trabalho sobre cuidados neonatais. O período neonatal corresponde às 2 primeiras semanas de vida. Neste período, se observa uma elevada taxa de mortalidade, porque os primeiros minutos de vida são os mais críticos, pois o neonato está sofrendo uma transição abrupta do útero materno para o meio extra-uterino. Sabendo disso, a assistência veterinária é essencial nesses primeiros momentos de vida. Existe então este período de transição, que é o momento em que o feto passa a ser neonato, essa passagem pelo canal do parto. Nessa passagem, interrompe a circulação placentária, mudando seu sistema respiratório, tendo agora a passagem e oxigenação pelo pulmão do neonato. Então, a frequência respiratória do neonato é de 10 a 40 movimentos por minuto. Existe também a mudança de temperatura de dentro do útero para o meio externo. O neonato ainda não possui isolamento térmico adequado, possui pouco depósito de gordura e ausência do reflexo de tremor, então devemos cuidar muito a temperatura. O sistema vascular ainda está em formação, então nas primeiras 24 horas até 5 dias ainda está em quadro de hipovolemia. Por isso, os batimentos cardíacos de neonatos ficam acima de 220 batimentos por minuto para compensar a hipovolemia. O sistema hepático vai permanecer até 145 dias imaturo. O neonato tem uma reserva limitada de glicogênio hepático e a gliconeogênese é insuficiente. Essa reserva limitada faz com que possa entrar em um quadro de hipoglicemia muito severa, sendo menos de 40 mg por decilitro. O sistema imunológico ainda está em formação e a imunidade passiva colostral é muito importante. Temos que ter também muito cuidado com a contaminação ambiental, pois os neonatos são mais suscetíveis à sepse. Na avaliação clínica, a primeira coisa a ser feita é a limpeza das vias aéreas superiores do neonato, por aspiração ou com a utilização de compressas limpas. Mas nunca se deve fazer o movimento de pêndulo no neonato, pois o líquido do pulmão vai ser absorvido. Podemos fazer uma massagem lateral e dorsal para estimular o processo de respiração e a circulação. Podemos utilizar um suave na narina e tracionar a língua, utilizando também a acupuntura no ponto VG26 para estimular a respiração e, caso necessário, pode-se utilizar a oxigenoterapia, medicamentos, intubação e até mesmo a reanimação respiratória. Vamos avaliar o score Apgar. Nele vemos batimento cardíaco, frequência respiratória, reflexo de irritabilidade, tônus muscular e a coloração das mucosas. Nesse sistema são avaliados de 0 a 2. Acima de 7 está muito bem o neonato. Entre 3 a 6 precisa de cuidados e abaixo de 3 precisa de cuidados imediatos. Mas mesmo com neonatos acima de 7, temos que ter em mente que tudo na neonatologia vira emergência, sendo necessário sempre uma equipe bem treinada. Além disso, o neonato deve ficar em um ambiente aquecido, pois porque a temperatura ideal para eles na primeira semana em um cão é de 30 a 32 graus e no gato é de 31 a 35 graus, evitando a hipotermia, pois o neonato ainda não tem o reflexo de tremor. Vamos fazer então uma inspeção clínica avaliando desde a cavidade oral a anal, vendo se tem fenda palatina, lábio leporino, que prejudica no momento da sucção do colostro, onde tem a imunidade passiva, né, podendo ver a força dessa sucção. Avaliamos o coto umbilical. Podemos avaliar outros reflexos, como o de termotropismo, o reflexo de procura, onde fazemos um círculo com a mão e o neonato deve ir para onde tem mais calor. E avaliamos a temperatura, a gente observa nesse momento se tem atresia anal
e a região genital do neonato. Caso não tenha a presença da mãe, esse neonato deve ser administrado colostro por mamadeira, nesses animais que têm a reflexo de sucção. E em neonatos que possuem fenda palatina ou lábio leporino, ou até mesmo não possuem reflexo de sucção, podemos utilizar a sonda para alimentação. Sempre cuidando a temperatura do leite, pois evitando assim uma estase gastrointestinal. Temos que ter um acesso em uma emergência para que seja intravenoso numa jugular externo-cefálica ou intraósseo no fêmur, húmero ou tíbia, podendo entrar em solução de glicose em animais de hipoglicemia ou fluido em casos de desidratação. Aqui vemos a tabela de score Apgar, onde temos o score 2, 1 e 0, na coloração de mucosas podendo variar entre rosa, pálida, cianótica, frequências cardíacas que variam de 220 batimentos por minuto a 180, reflexos de irritabilidade, movimentos espontâneos e os movimentos respiratórios. O neonato pode apresentar a tríade neonatal, que é hipoglicemia, desidratação e hipotermia. Na hipoglicemia é devido à imaturidade do fígado, baixas reservas de glicogênio e insuficiência da gliconeogênese. É importante, então, fornecer alimento, pois caso entre em hipoglicemia, não possui energia suficiente para a sucção da mamada ou para a busca da glândula mamária. Devemos prestar atenção, pois a desidratação em neonatos é observada através das mucosas, da coloração das mucosas, não através de pregas cutâneas. Se o neonato entra em desidratação, pode levar à hipotermia, pois não tem energia para manter a sua temperatura e também não tem o reflexo de tremor. Devemos saber, então, que o melhor atendimento ao recém-nascido garante uma maior viabilidade pós-natal. Vou apresentar agora um vídeo demonstrando o atendimento ao neonato e um caso clínico. Olá, fazemos agora atendimento ao neonato. Sempre que possível, devemos manter os atendimentos e cuidados neonatais da responsabilidade materna, entre eles a ruptura da membrana fetal, o corte do cordão umbilical, limpeza do filhote, estímulo torácico por lâmina dura para os movimentos respiratórios. Pode, por caso de negligência, por experiência materna, ou caso de cesárea, ser necessária intervenção. Então, vou mostrar agora como deve ser feito cuidados dos neonatos após o nascimento. Deve ser feita, então, com uma compressa limpa e seca, a limpeza, né, e desobstrução das vias aéreas superiores. Deve ser feita também massagem no tórax para estimular a respiração. Massagem leve, né, no tórax para estimular a respiração. Se necessário, também devemos secar o neonato para evitar hipotermia. Podemos fazer a utilização de acupuntura no ponto VG26, no meio da narina, para estimular a respiração, se necessário. No exame físico, começamos pela cabeça, analisando orelhas, olhos, boca, cavidade oral e narina. Ouvidos e estrutura craniana em geral. Em seguida, vamos para os membros, o coto umbilical e avaliamos a caixa torácica, abdominal. Fazemos também a avaliação da frequência cardíaca com a utilização de estetoscópio.
a avaliação da frequência respiratória através dos movimentos da caixa torácica. Avaliamos também a temperatura do neonato, cuidando sempre a hipotermia, né? Avaliamos também a hidratação através da mucosa oral ou ocular. Neste momento também, se necessário, podemos fazer o acesso ou por intravenoso na jugular ou intraósseo. Pesamos o neonato também para controlar seu peso. Vamos ver um caso clínico onde o neonato felino com temperatura de 33,5 graus é rejeitado pela mãe. O que devemos fazer? Temos então que restabelecer a temperatura o mais rápido possível. Este neonato pode ou não apresentar sinais clínicos, como frequência cardíaca diminuída, flacidez muscular. Para restabelecer essa temperatura, podemos fazer uso de bolsas térmicas, ou colchões térmicos, ou luzes de aquecimento, mas sempre elevando a temperatura gradativamente. Além disso, a amamentação é muito importante para manter a temperatura corporal do neonato, então devemos sempre manter o filhote alimentado.